Olá, eu sou Lídia Ramos e vou apresentar para vocês um trabalho de simulação numérica de um escoamento turbulento bifásico através de uma placa de orifício. O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Espírito Santo. A apresentação ela é constituída por uma introdução, apresentação do objetivo, apresentação do estudo experimental que vai servir de base para análise numérica, a construção da análise numérica, avaliação dos resultados e, por fim, as conclusões do trabalho. Eu vou começar falando um pouco sobre os escoamentos multifásicos, que são escoamentos caracterizados pela existência de uma interface entre as fases presentes nessa mistura e por uma descontinuidade das propriedades associadas a essa mistura. Esse tipo de escoamento ele é encontrado em muitos processos industriais, como na produção e no processamento do petróleo. Durante o processo de extração do petróleo, a gente começa retirando do poço uma mistura de óleo, água, gases, partículas. E aqui, para efeito de simplificação, eu vou representar só uma mistura de óleo em água, que poderia ser também água em óleo, mas como esse trabalho vai utilizar uma emulsão de óleo em água, eu já fiz essa abordagem aqui. E aí, de acordo com que o processo de extração ele vai acontecendo e essa mistura ela vai passando nas tubulações e em válvulas, essa gota de óleo ela vai quebrando cada vez mais, até chegar na plataforma uma emulsão com gotas de óleo muito pequenas. Esse fator da quebra, ele impacta processos posteriores, como a separação dos componentes, onde quanto menor é a gota, mais difícil é a separação do óleo e da água. E aí, para entender o comportamento desse escoamento e poder propor melhorias, é necessário desenvolver estudos numéricos e experimentais com relação a esses processos. No que tange ao estudo numérico, a técnica de simulação direta, que é uma simulação que não utiliza modelos, ela é inviável, pois tem um alto custo computacional e temporal. E aí, para evitar essa abordagem, é conveniente a gente adotar modelos simplificadores, que reduzem o custo computacional e temporal, porém, essa adoção de modelos simplificadores ela embute erros associados a essas simplificações. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é fazer uma análise numérica que utilize modelos simplificadores, mas ao mesmo tempo que represente adequadamente o comportamento dos escoamentos multifásicos reais, ou seja, que esses erros associados não sejam tão grandes. E aí, para isso, foi adotado um estudo experimental apresentado na tese do Van der Zandt de 2000, que está na referência, onde ele tem uma bancada experimental em que é injetado água e em um determinado momento também é injetado óleo para formação da emulsão, e essa emulsão passa através de uma geometria, que é a placa de orifício, que é a geometria que será estudada neste trabalho. Essa placa de orifício, ela possui uma abertura de 9 milímetros e é montada em uma tubulação com um diâmetro de 15 milímetros. Os dados extraídos desse escoamento são a distribuição do tamanho de gota, a montante da placa, que é essa linha pontilhada, e a distribuição do tamanho de gota após a passagem do escoamento pela placa, que é a linha contínua. E dessas distribuições de tamanho é possível extrair o chamado D95, que é o diâmetro que representa o maior diâmetro encontrado em uma amostra com 95% em volume da fase dispersa. Ou seja, eu pego 95% do volume da fase dispersa, o maior diâmetro é o D95. E, tendo esses dados experimentais, para fazer a análise numérica deste trabalho, vai ser utilizado o software ANSYS Fluent Student 2020 R1. E aí a gente começa fazendo a definição da geometria. Foi adotado um comprimento a montante de 800 milímetros, que é um comprimento suficiente para ter
o desenvolvimento completo do escoamento, então chega aqui antes da placa um escoamento completamente desenvolvido, e foi adotado um comprimento ajusante de 250 milímetros, que é um comprimento adequado para representar o comportamento de quebra de gotas. E aí, para fazer a geração da malha, essa geometria foi dividida em duas partes a fim de obter um refinamento maior da malha. A primeira parte ela é composta pelos primeiros 780 milímetros, resultando em uma malha com 417 mil elementos, e a segunda parte ela é composta pelo restante da geometria, gerando uma malha com 345 mil elementos. Eu vou destacar como que é essa malha aqui dessa segunda parte. Então, visualmente, a malha ela fica dessa forma, gerada com elementos poliédricos, que são elementos que têm esse formato, e ela é refinada nas regiões de maior gradiente, ou seja, nessas regiões aqui, após a placa, a gente tem um refinamento maior. De modo geral, o comprimento máximo de elemento encontrado nessa malha é de 0,7 milímetros. Foram geradas 3 camadas de inflation, que são camadas onde os elementos são mais refinados, próximo à parede, e a qualidade ortogonal mínima encontrada nessa malha é de 0,3. E aí, para avaliar se esses comprimentos da geometria e a malha estão adequados, a gente avalia a queda de pressão, dentre outros parâmetros. Aqui eu vou destacar a queda de pressão. Então, para avaliar primeiro o comprimento da geometria, se ele é adequado, a gente tem aqui, em azul claro, a queda de pressão de uma geometria com 1 metro de tubulação amontante e 1 metro de tubulação ajusante. E aí é plotado em azul escuro a queda de pressão da geometria reduzida. E a gente observa que o comportamento da queda de pressão é semelhante nas duas geometrias. Dessa forma, eu posso reduzir a geometria sem ter um impacto na hidrodinâmica. E aí, trazendo isso para valores, essa queda de pressão tomadas entre o ponto de aqui 0,8 metros antes da placa e 0,2 metros após a placa, né? A gente tem essa informação experimental, que é uma queda de pressão de 1,1 bar. Na simulação, com 1 metro amontante e 1 metro ajusante, que possui uma malha mais grosseira, essa queda de pressão ela é de 0,96. E na geometria e malha adotadas, a gente alcança uma queda de pressão de 1,04 bars, que quando comparada aos dados experimentais, desenvolve um desvio relativo de 5,5%. E com isso, definida a malha e geometria, a gente vai para a modelagem da simulação. Então, primeiro a gente modela o escoamento monofásico, que é um escoamento turbulento em regime transiente. Foi adotado o modelo de turbulência KY, o acoplamento pressão-velocidade utilizando o Simple. É considerada a convergência quando os resíduos atingem um patamar inferior ou igual a 10 a menos 3 e o passe de tempo dessa análise transiente é de 0,01 segundos. Feito isso, a gente adiciona o escoamento bifásico. Para isso, foi utilizada a abordagem DPM, que é o Discrete Phase Model, onde a fase contínua ela é resolvida pelas equações de Navier-Stokes e a fase dispersa ela é rastreada durante o escoamento e resolvida por um balanço de forças. E para reduzir o esforço computacional, essa abordagem ela utiliza os Pérseus, que são um conjunto de partículas ou gotas com as mesmas propriedades. E ao invés de a gente resolver balanço de força para cada partícula, a gente resolve balanço de força para os Pérseus. E, além dessa definição geral do DPM, foi utilizada a injeção do tipo Group e adotado o modelo de quebra SSD. Outras configurações que a gente pode fazer é com relação à coalescência, que não foi adotado neste trabalho, pois a fração volumétrica da fase dispersa é muito pequena e a gente pode desprezar a coalescência. Mas foi considerado o acoplamento de turbulência de duas vias, foi adotada a força da massa virtual e a força do gradiente de pressão, além de ter sido considerado o fator de arrasto dinâmico, onde, de acordo com que a
gota deforma, o fator de arrasto ele é atualizado e foi considerado também o choque entre os vórtices turbulentos e as gotas. E o passe de tempo da fase dispersa é de 0,01 milissegundos. E para ter os resultados, a gente precisa agora só definir as propriedades dos materiais, que está aqui, as propriedades definidas para a água e para a fase dispersa, que é o óleo vítrea 46, as condições iniciais, que foi a velocidade na entrada de 4,56 metros por segundo e a pressão na saída, que é 0 atm, e como condições de contorno, a gente tem na parede a condição de não deslizamento, a parede ela é lisa e as partículas, quando se chocam contra a parede, são refletidas. E na entrada e na saída, essas partículas podem entrar e sair. E agora, avaliando os resultados, inicialmente a gente vai fazer uma análise quantitativa, avaliando esse gráfico, que é um resultado fornecido na tese, é um resultado experimental, onde aqui no eixo das abscissas a gente tem o diâmetro D95 injetado e nas ordenadas a gente tem o diâmetro após a placa. E sobre esse gráfico a gente vai plotar o resultado da simulação. Então, em azul claro a gente tem o resultado experimental, em azul escuro com os triângulos amarelos a gente tem o resultado numérico. A gente observa que em certas regiões tem uma boa aproximação do resultado numérico com o experimental e a gente observa um desvio relativo máximo de 15%. Agora, indo para uma análise qualitativa, onde a gente vai comparar o perfil da distribuição do tamanho de gota, a gente observa que o simulado, o perfil injetado, teve uma boa aproximação. Já o perfil após a placa, ele destoou um pouco do experimental, mas o formato geral permaneceu o mesmo, que é o formato de sino. E com isso a gente chega às conclusões, onde a gente observa que a análise numérica, quando ela é associada a modelos simplificadores adequados, ela é sim capaz de representar escoamentos turbulentos multifásicos de modo satisfatório, onde o erro associado à simulação é muitas vezes próximo ao erro associado aos equipamentos de medição dessas informações de modo experimental. E aqui estão as referências utilizadas nesse trabalho. A referência 5 é a tese de onde foi extraídos os dados experimentais. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, vou deixar também na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Obrigada!